maneira bem rápida, falar sobre Jacó. Você conhece a história de Jacó. Jacó foi um homem que nasceu grudado no calcanhar do irmão. Recebeu o nome de Jacó, tomou um lugar de uma pessoa enganadora, né? Enganou ali o seu pai, enganou o seu irmão, recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Por conta disso, o irmão passou a desejar matar ele. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Por conta disso, Esaú, seu irmão, passou a desejar tirar a vida de Jacó. E Jacó era um homem, era um jovem, que de certa forma tinha uma vida confortável ao lado dos seus pais, na casa dos seus pais, uma família bem sucedida, ajudava o seu pai nos afazeres, cuidava das coisas do seu pai, enquanto seu irmão era um caçador. E por conta dessas atitudes que Jacó começou a ter, ele precisou fugir de casa, ele precisou sair da sua casa, e ele seguiu uma direção do qual o pai dele havia dado para que ele fosse para a casa do seu tio chamado Labão. Você conhece a história. E ali, na casa do seu tio, Jacó começou a trabalhar ali 7 anos, porque havia se apaixonado por Raquel, filha de Labão. Trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, o seu tio, quando preparou o casamento para que ele se casasse com Raquel, ele entregou a filha mais velha, chamada Lia, no lugar de Raquel. Jacó se deitou, consumiu o casamento, depois trabalhou mais 7 anos pela vida de Raquel, para que pudesse se casar com ela. Ou seja, Jacó passou 14 anos da sua vida trabalhando de graça para o seu tio, para poder se casar com a mulher que ele amava, para poder alcançar o desejo dele, para poder alcançar um sonho dele, para poder alcançar aquilo que estava em seu coração. Sabe, muitos de nós, inclusive eu, por muito tempo, nós falamos: mas Jacó trabalhou 14 anos de graça. Trabalhou 7 anos de graça, sem receber nada em troca pelo seu trabalho. Quantos trabalhariam 7 anos de graça? Façam assim. Ninguém quer trabalhar de graça, irmão, não é verdade? Só que além dele trabalhar os 7 anos, ele ficou mais 14 anos. Eu não vou nem perguntar quem trabalharia 14 anos. Se você não trabalha 7, imagine 14, irmão. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para poder explicar para você o seguinte: nós, quando olhamos para esse texto, nós enxergamos que Jacó trabalhou de graça, mas na verdade Jacó não trabalhou de graça. Jacó trabalhou por um propósito de vida. Jacó trabalhou por algo que estava além de um recurso financeiro, estava além de riquezas naturais. Jacó trabalhou por algo que estava além do entendimento humano. Imagina as pessoas que conviviam com Jacó, trabalhando todos os dias, debaixo do sol quente para o seu tio Labão, sem receber nada em troca. O que aquelas pessoas falavam com Jacó? Rapaz, você é maluco, cara, trabalhando de graça, já esses anos todos, você é louco. Como assim? Você não vai ser ninguém na vida fazendo isso. Você não vai conquistar nada na sua vida fazendo isso, cara. Larga isso, vai para outro lugar, vai ganhar dinheiro, vai prosperar na vida, cara. Sim ou não? Faz sentido para você o que eu estou falando ou não? Imagina o quanto que Jacó não era julgado, pastor, por estar ali trabalhando de graça. Mas entenda, Jacó não trabalhava de graça, Jacó trabalhava por um propósito. Jacó trabalhava por um sonho, por algo que estava além do entendimento humano. Ele trabalhava para conquistar uma família com a mulher que ele amava, porque esse era o propósito dele. Jacó o tempo todo desejou o melhor de Deus. Apesar dos seus erros, desde o início, desde quando nasceu, Jacó desejava a bênção de Deus para a vida dele.
mas ele nunca havia conquistado nada na zona de conforto dele, na casa dos seus pais, aonde ele tinha de tudo, aonde ele tinha do bom, onde ele tinha do melhor. Ele nunca conquistou nada na vida, ele precisou sair da zona de conforto para conseguir alcançar o melhor de Deus, e houve um processo até ele conquistar o melhor de Deus. Quantos estão entendendo? Eu quero ler um texto que está em Gênesis 30, para a gente entrar na mensagem. Gênesis 30, versículo 36 diz assim: afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Amém? Você vai entender aonde eu quero chegar com esse texto. Jacó trabalhou 14 anos, sim ou não? Mas nós aprendemos com Jacó algumas coisas. Jacó, depois desses 14 anos trabalhando por um propósito de vida, ele decidiu ir embora da casa do seu tio, para começar a conquistar as riquezas dele, para começar a conquistar o patrimônio dele, para começar a conquistar os bens materiais que ele também desejava. E aí, o que acontece? Como Jacó apacentava o rebanho do tio e não recebia nada em troca, e decidiu ir embora, o tio fez uma proposta, falou: não, fica. Quanto que é o teu salário? Quanto que você quer receber pelo teu trabalho? E aí Jacó fala algo para o seu tio, que aos olhos naturais, a uma mente normal, como a do tio dele, ia falar assim: esse cara realmente é um cara maluco, trabalhou 14 anos, e agora, pastor, ele quer para ele só as ovelhas malhadas e salpicadas. E aí eu imagino Labão falando assim: pode ficar com todas, porque o natural é nascer uma ovelha branquinha, bonitinha, ou com pelo preto e tal. Então, ele pediu algo que era anormal. E o tio dele falou: não, tudo bem, negócio fechado. Eu imagino o tio dele pensando assim: pastor, me dei bem pra caramba, tô feliz da vida, esse cara é doido, vai ficar a vida toda trabalhando para mim aqui de graça. Mais ou menos esse pensamento, sabe? Aí eu quero trazer isso para mim e para a sua vida. Quando você faz algo com um propósito, Deus, ele abençoa você em tudo que você faz. Quando você tem propósito de vida, quando você tem um objetivo de vida a ser alcançado no Senhor, tenha certeza que em tudo Deus vai te abençoar. Em tudo Deus vai colocar a mão para poder te honrar, desde que você faça aquilo que é correto aos olhos de Deus. Tenha certeza que Deus vai te honrar. E aonde que eu quero chegar? Nós precisamos aprender algumas coisas com Jacó, para a gente ser breve nessa mensagem, porque eu quero orar junto contigo. Jacó tinha uma coisa que se chama foco. Diga foco. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jacó tinha foco. Jacó tinha um foco, ele tinha um objetivo de vida, como eu falei. Sabe, então, nesse momento, a única coisa que Jacó desejava para ele era algo que se chama a bênção de Deus. Diga, a bênção de Deus. Jacó desejava a bênção de Deus, querido. Era o que Jacó desejava desde o início. Desde o início era a bênção de Deus. E aí, o que acontece com isso tudo?
Jacó colocou foco nos seus objetivos, no seu propósito, e da maneira dele ele decidiu ter sucesso na vida. Da maneira dele, ele decidiu alcançar o propósito de vida. E ele conseguiu, diga, ele conseguiu. Ele precisou percorrer um caminho. E olha que interessante, no meio do caminho, ele se depara com algo muito poderoso, ele se depara com a revelação de Deus para a vida dele. Ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele, sobre a descendência dele, uma promessa que foi dada ao seu avô Abraão. Ele sabia que existia uma promessa na vida de Abraão, que Abraão seria pai de multidões, que as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Ele sabia que essa promessa estava sobre a vida do seu pai Isaac, e era justamente essa bênção que ele desejava para ele. E ele fez de tudo para alcançar. Então ele colocou foco naquilo que ele desejava, ele colocou foco no seu objetivo, no seu propósito de vida. E nós precisamos também ter foco na nossa vida, querido. Você precisa ter um objetivo de vida, você precisa ter foco naquilo que você deseja alcançar. Sabe, eu trago isso para a minha vida porque Deus tem gerado algo muito poderoso na minha vida, e eu tenho vivido momentos muito especiais com o Senhor, e eu tenho visto o quanto Deus quer realizar isso. O quanto Deus quer realizar isso. Sabe, eu coloquei na minha vida que eu preciso realmente transbordar em todas as áreas na vida das pessoas. Eu coloquei um propósito de vida que eu preciso ser um instrumento de Deus para realizar sonhos de outras pessoas, realizar propósito de vida de outras pessoas também. Isso foi gerado no meu coração, e Deus dia após dia vem mostrando que esse é o desejo dele para a minha vida. Sabe, hoje eu ainda não tinha ideia do que eu ia ministrar nessa noite. Já ia dar 6 horas da tarde. Eu não sou muito apegado a bem material, eu não tenho muito apego. E aí, eu olhei para a capa do iPad, eu falei, eu vou comprar uma capa para esse iPad. E eu falei, meu Deus, eu tenho que montar uma palavra. O que o senhor vai falar com a igreja nessa noite? Eu ainda tenho que preparar isso. E aí eu saí de casa, fui para comprar a capa do iPad. Quando eu estou saindo, antes de chegar na pontezinha da Vila Badege, Santa Badege, tem aquela pontezinha ali. Antes de chegar, eu vi um rapaz que ele tem uma administradora de condomínios. E aí ele estava sentado num dos bancos ali com uma garrafinha de cerveja. E aí eu parei o carro, eu falei, rapaz, só assim para te encontrar, hein, cara? E aí aquele cara estava no telefone, ele desligou o telefone e foi falar comigo. E começou a abrir o coração dele. Começou a falar de alguns problemas que ele estava passando. Uma situação que aconteceu na família, que ele estava assim, transtornado, desesperado, sem chão, sem rumo. Um cara bem sucedido, um cara que tem uma empresa próspera, um cara que tem um casamento abençoado, estava sem chão, sem saber o que fazer da vida, perdido, sem rumo. E ali a gente começou a conversar, eu comecei a mostrar aquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós, comecei a falar de Jesus para ele. E aquele cara que entrou no carro chorando, saiu com os olhos cheios d'água dizendo, muito obrigado. Obrigado porque eu nunca imaginei encontrar você aqui. Estava na beira do caminho, estava num lugar onde eu costumo passar rápido. E ali a gente conversou, pude alinhar uma célula com ele, e ele me mostrou uma mensagem que mesmo foi a mensagem que fez com que ele ficasse de pé, pastora. Como eu falei, ele é administrador de condomínio. Ele sem chão, sem nada, ele mesmo com todos os problemas, ele precisando resolver outros problemas. E teve alguns condomínios que tiveram alguns problemas com as caixas d'água, aquela torre de caixa d'água.
negócio foi uma loucura, torceu, eu nem sei explicar o que aconteceu com aquilo. Mas tinha mais de 400 famílias sem água, sem ter o que fazer, não tinha o que fazer. E aí ele teve uma ideia, e aí o engenheiro, vários engenheiros, ninguém sabia o que fazer, ele startou uma ideia. E aí eu falei para ele assim, cara, foi Deus que te iluminou, pô. E aí quando eu falei isso, os olhos dele encheu d'água, eu creio que foi Deus que me iluminou. Eu não sou descrente, eu creio em Deus. E o engenheiro falava para ele assim, pastor Gilberto, cara, você tem noção que essa tua ideia está salvando mais de 400 famílias? E aí ele falava aquilo com os olhos cheios d'água. E eu perguntei para ele assim, eu falei, fulano, tu tem ideia por que você nasceu? Você sabe qual é o teu propósito de vida? E aí ele ficou assim, cara, eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso. E aí eu comecei a falar de Jesus, falar de Deus, dando um caminho, mostrando uma direção para ele, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão lá fora sem direção, sem saber para onde ir, mas só existe um caminho que se chama Jesus Cristo, irmão. Ele disse que Ele é o caminho. E nós precisamos pegar as pessoas e colocar no caminho. Não é apontar e falar, o caminho é lá, porque o mundo faz isso. Nós precisamos pegar e conduzir e falar, aqui é o caminho. Sabe, e através disso, através daquele momento, foi um momento assim, que a gente podia sentir a presença de Deus dentro do carro. Antes dele descer, eu orei por ele, e ele com os olhos cheios d'água, falando, não, eu vou te levar, anota o meu número pessoal, que nós vamos marcar, você vai lá na minha casa. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muitas pessoas não têm propósito de vida. Talvez tem muitos de nós que estamos aqui nessa noite sem propósito de vida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem sonhos, sem desejo de crescer, de avançar na vida. Eu quero dizer para você que Deus tem sempre o melhor e Ele tem um caminho, Ele tem um propósito de vida para você, Ele tem sonhos a serem realizados e Ele tem isso de forma muito peculiar, individual com cada um de nós. Sabe, eu tomei uma decisão na vida, eu vou transbordar e ser um realizador de sonhos nessa terra. Isso foi gerado no meu coração e eu espero que o seu propósito seja gerado no seu coração, que você possa dar rumo à vida das pessoas também, que você seja um condutor de pessoas ao caminho. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Você crê nessa palavra de verdade, irmão? Dê um forte aplauso a Jesus aí onde você está. Vamos para cá. A segunda coisa, fala para a pessoa que está do seu lado assim, Jacó tinha foco. Fala, Jacó tinha um propósito. Mas, diga mais, Jacó tinha estratégia. Jacó tinha uma estratégia para poder conquistar o propósito dele. Jacó tinha estratégia para fazer com que o milagre acontecesse na vida dele. Jacó tinha uma estratégia. Sabe, e as coisas de Deus são muito loucas, irmão. Como eu falei da capa do iPad, depois eu falei, rapaz, eu vim aqui só para isso. Eu não tenho que comprar capa nenhuma. Aí eu falei, não, eu já estou aqui, vou ali rapidinho. Lugar nenhum não tinha capa de iPad, pastor. Lugar nenhum tinha. Aí Deus falou, rapaz, você ainda está procurando isso? Vai para casa que eu tenho uma palavra para você montar ainda. Você entende, irmão? Às vezes a gente pensa demais. Porque eu cheguei até eu não preciso disso para nada não. Às vezes a gente pensa demais, a gente tem que apenas fazer aquilo que o Senhor está direcionando para cada um de nós. Amém? Jacó tinha uma estratégia. Jacó trabalhou para conquistar a sua esposa, mas depois ele começou a trabalhar para conquistar o seu patrimônio. E ele tinha uma estratégia louca, mas ele tinha uma estratégia. E o que ele começou a fazer no texto que nós lemos? Jacó pegou alguns galhos e ele
ele pegou esses galhos porque ele tinha uma estratégia a fazer para que começassem a nascer as ovelhas salpicadas, as ovelhas malhadas. Por quê? Porque ele decidiu não esperar o milagre acontecer, mas ele decidiu fazer com que o milagre acontecesse. Sabe, muitos de nós ficamos esperando o milagre acontecer, irmão. Se você não agir, nada vai mudar. Sabe, nós estávamos compartilhando ontem, e Deus, ele dá semente ao que semeia, sim ou não? Só que tem muita gente que está diante da terra da qual Deus deu, porque Deus te dá semente, mas ele te dá uma terra, amém? Ele te dá semente, te dá uma terra. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te deu semente, mas Deus te deu uma terra. Porque se você tem semente, mas não tem terra para plantar, essa semente vai morrer, irmão. Mas Deus, quando te dá semente, ele te dá terra. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas passam uma vida inteira diante da terra dizendo: produz fruto, produz fruto, produz maçã, produz banana, produz abacate, produz. Sabe o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Se você ficar diante da terra profetizando: vai nascer banana, eu vou ganhar um dinheiro nessa terra. Se você não plantar a semente, não vai acontecer nada. Você precisa ter atitude, você precisa ter uma estratégia. E olha o que Jacó fez. Jacó pegou um galho de estoraque, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu acredito que seja, um galho de estoraque. Jacó não pegou um galho qualquer, ele pegou um galho, você vai ler lá, um galho de estoraque. E o que é isso? Estoraque era um componente do perfume que foi oferecido no altar de ouro. Você depois lê lá Êxodo 30, versículo 34. A palavra hebraica é de uma raiz que significa destilar, e tem sido interpretado por alguns como mirra destilada. Outros a consideram como a goma da árvore de estorax, ou melhor, o arbusto Styrax officinale. Ou seja, o galho que Jacó pegou não era um galho qualquer, era um galho valioso, era uma essência, era uma matéria-prima de uma essência valiosa, caríssima, poderosa. Você compreende isso? Vamos lá. Ou seja, ele pegou galho de amendoeiras. E o que é isso? Ela se antecipa à primavera. Ela desperta ainda no inverno. No rigor do inverno de Israel, ela floresce. Por isso é tida para os israelitas como símbolo de esperança e restauração. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jacó não pegou um galho qualquer. Vamos lá. Em Jeremias, a expressão veja uma vara de amendoeira é simbólica de pressa, porque a raiz da palavra hebraica, traduzida por amêndoa, significa apressar-se. Calma que você vai entender. Jacó usou um galho de plátano. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jacó não usou um galho qualquer. A madeira do plátano apresenta coloração pardo-amarelada, clara com alburno, pouco diferenciado do cerne. Também é bastante apreciada como combustível, lenha para geração de energia calorífica. Irmãos, aonde que eu quero chegar com isso aqui?
Às vezes, nós passamos uma vida inteira profetizando numa terra, ainda que seja uma terra produtiva, mas se você não plantar, não nasce. Jacó usou aquilo que ele tinha de melhor para fazer o milagre dele acontecer. Pegou os melhores galhos, das melhores plantas, ou seja, Jacó entregou um galho de plátano valioso, ou seja, amendoeira, para que o milagre dele acontecesse depressa, para que fosse algo bom, para que algo fosse algo, para que as ovelhas nascessem fortalecidas, e para que elas nascessem depressa, para que fosse antecipado o milagre dele. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, ou melhor, essa pergunta fica para mim e para você: o que nós estamos fazendo para o milagre de Deus acontecer hoje na nossa vida? O que falta? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos movendo? Nós tiramos diversos aprendizados aqui com Jacó, irmão. Jacó não queria qualquer rebanho. Entenda, Jacó poderia falar assim: eu quero um rebanho numeroso, eu quero um rebanho grande. Não, Jacó não queria um rebanho grande, Jacó queria um rebanho forte, um rebanho que se reproduzia, um rebanho valioso, algo diferenciado. Sabe, nós como filhos de Deus não podemos nos contentar com qualquer coisa, precisamos desejar aquilo que Deus tem para derramar do céu para mim e para você, irmão. Nesse momento, aquilo que Jacó enxergou, aquela visão, aquele sonho que ele teve estava acontecendo, porque a escada que ele viu estava apoiada na terra, diga apoiada na terra, mas alcançava os céus. A escada estava apoiada e alcançava. A escada estava apoiada e alcançava. E o que os anjos faziam? Os anjos, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor já estão separadas onde? Nos céus. E o que é uma escada? Uma escada é um caminho. Uma escada é um caminho. E nesse texto, é um caminho que liga a terra e o céu. É uma escada que conecta a terra no céu. Sabe, hoje, essa escada tem nome. Essa escada se chama igreja. Porque a igreja é aquilo que conecta a terra com o céu. E você não é igreja sozinho. Sozinho você é templo. Mas quando estamos em unidade, nós formamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, diga igreja. E a igreja conecta o céu com... A igreja conecta com... A igreja conecta com a terra. A igreja conecta os sonhos de Deus com os nossos sonhos com os sonhos de Deus. E essa escada que Jacó viu era uma escada da qual os anjos subiam e desciam, conectados na terra com o céu, trazendo as bênçãos dos céus para a terra, abençoando a vida de Jacó, porque o Senhor, na visão, estava ao lado de Jacó.
Sabe, quando você entender que no teu propósito de vida, nos seus sonhos, o Senhor está do teu lado, te dando direção, te orientando, falando aquilo que você tem que fazer, aonde você precisa pisar, qual a estratégia que você precisa ter. Quando nós tivermos esse entendimento, os seus sonhos serão realizados depressa. Depressa. Você compreende isso, sim ou não? E aí a gente já entrou no terceiro tópico, que Jacó nos ensina que precisamos ter uma visão. Você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar. Você precisa ter uma visão clara do céu conectado com a terra. Essa visão precisa estar clara em você. Porque Jacó tinha um foco, traçou estratégias, e ele tinha uma visão. Jacó tinha a visão de um rebanho numeroso, de gerações sendo abençoadas através da vida dele. Isso era muito claro para Jacó. Isso era muito claro. Era tão claro para ele, que ele fez com que acontecesse. E as ovelhas que nasceram salpicadas, malhadas, elas eram ovelhas fortes. Diga, ovelhas fortes. O melhor rebanho ficou para Jacó. Aquilo que havia de melhor, Deus começou a entregar para Jacó. Antes, as salpicadas e malhadas era o que sobrava. A partir do momento que Jacó tomou a decisão de fazer com que o milagre acontecesse, inverteu. Porque só nascia salpicada e malhadas e fortes. Nascia salpicada, malhadas e fortes. Sabe, eu quero dizer para você que se você tomar a decisão de buscar a Deus, de buscar o seu milagre, de colocar um foco, um propósito de vida, de você ter a visão e traçar a estratégia correta, seguir a direção, eu quero dizer para você que o melhor de Deus vai acontecer. Eu quero dizer para você que se você tomar essa decisão de colocar um propósito de vida segundo a vontade de Deus, isso vai acontecer depressa. Você vai ter muito mais daquilo que você imaginou, muito mais daquilo que você esperava. Por quê? Porque é o que Deus tem preparado para nós. Vai além da nossa visão. Vai além do que nós podemos contemplar. Vai além, irmão. Se coloca de pé. Eu quero orar junto contigo. Eu quero ler a partir do versículo 38, que está dizendo assim: depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cenho, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e servos e servas
e camelos e jumentos. Irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida. A partir do momento que Jacó traçou a estratégia, ele não fazia de qualquer maneira. Ele esperava o momento onde as mais fortes estavam ali, e aí ele colocava os galhos, e as mais fortes produziam aquilo que ele queria. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos trabalhar de maneira inteligente, de uma maneira sábia. Sabe, quando eu falo em trabalhar, eu falo em todos os aspectos das nossas vidas. Eu falo no reino de Deus. Precisamos trabalhar de maneira inteligente, porque o tempo voa, irmão, e ele não volta atrás. Então você precisa trabalhar de maneira inteligente, com pessoas que vão somar, com pessoas que vão agregar valor ao seu propósito de vida, pessoas que vão somar naquilo que você deseja fazer, não pessoas que vão te sugar, mas pessoas que vão agregar valores àquilo que você faz. Com isso, o que isso acontece? Quando você começa a trabalhar da maneira correta, fazendo aquilo que é certo, de uma maneira inteligente, com sabedoria, o Senhor começa a verdadeiramente trazer riqueza sobre você. O Senhor começa a verdadeiramente trazer riqueza sobre você. Amém? Feche seus olhos.